Mastermind do Rio Grande do Sul trouxe um termo hoje que não é muito conhecido, a serendipidade e os seus impactos no mundo empresarial. Tudo bem, Bozete? Bom dia. Bom dia, nós estamos falando português aqui, hein, Ricardo? Pois é. Serendipidade. Depois eu vou explicar porque o termo é complexo, mas a compreensão dele é muito simples. Bom dia, Elis, Tudo prazer bem? novamente aqui, Bruno, queridos ouvintes. Ontem, Ricardo e Elis, eu estive em São Paulo gravando resumo sobre o meu livro para um canal de resumo de livros chamado Resumo Cast, que é um canal que tem relevância a nível nacional. E eu estive no Cubo Itaú, que é o maior hub de inovação da América Latina, com mais de 400 startups concentradas naquele mesmo prédio, que é um grande coworking, ou seja, um grande lugar onde várias empresas ocupam espaços e lá vão desenvolver os seus projetos. E lá eu escutei pela primeira vez na minha vida a expressão serendipidade. Aí, lógico, fui pesquisar e compartilho com vocês aqui. Serendipidade nada mais é do que quando um grupo de pessoas se reúne e surgem ideias inusitadas, que ninguém esperava que surgisse aquela solução. E isso acontece com o confronto e com o choque, com a colisão de mentes que são completamente distintas e que podem, às vezes, a solução de uma mente servir para uma outra mente. Isso acontece quando as pessoas acabam se encontrando e tiveram... esse termo ficou, essa expressão, ela ficou muito conhecida por um escritor chamado Horace Wallis, no século XVIII, e que acabou se disseminando como essa questão de gerar grandes soluções para pessoas, para problemas que as pessoas nem imaginavam que existiam. Então tem alguns exemplos aqui de soluções que surgiram de forma inusitada, como por exemplo a penicilina, por Fleming. Ele não estava procurando aquilo, ele percebeu que aquela substância poderia gerar algum tipo de resultado para a saúde das pessoas. Isso foi explorado e hoje nós sabemos que ela é amplamente utilizada. Também o post-it. O post-it é uma cola que deu errado e que no final das contas aquela cola que deu errado acabou se tornando uma matéria, um produto que hoje é amplamente conhecido por todos nós. Se analisarmos como funcionava, por exemplo, os supermercados há 10, 20, 30, 40 anos atrás, ainda hoje a gente encontra alguns. Antigamente as pessoas chegavam no estabelecimento comercial e se deparavam com um balcão, entregavam a sua lista de compras e as pessoas, os funcionários iam lá e separavam a mercadoria para depois ser entregue. Hoje a gente sabe que nós transitamos dentro do supermercado com livre acesso e depois só passamos no check-out. Alguém teve a ideia de virar o balcão e permitir que as pessoas transitassem dentro da loja para consumir as coisas. O que isso impacta no mundo corporativo? É que as empresas cada vez mais precisam se preocupar com a inovação. E o que é inovação? Inovação é apenas tecnológica? Não. Inovação significa fazer melhor aquilo que nós fizemos. É melhorar constante e continuamente. E essa melhoria muitas vezes se dá pela colisão de ideias, ou seja, pela serendipidade. As empresas que não inovam correm o risco de ficarem ultrapassadas, porque o mercado muda, o mercado exige novos comportamentos o tempo todo. E é fundamental que as empresas compreendam que não inovar pode sacramentar a falência. Então, uma empresa pode ficar velha se ela não inovar. Promover a serendipidade, criar um comitê de inovação dentro das empresas que se reúna periodicamente, com o objetivo único e exclusivo de ver como nós podemos fazer melhor aquilo que nós fizemos, é uma boa dica. Desenvolva, então, você, empresário, a serendipidade dentro do seu meio de convivência. E essa melhoria constante e inovação é fundamental até para a própria manutenção, né, no mercado. Exatamente. Tem 3 tipos de inovação que a gente cita muito, Elisa. Ótima pergunta. Existem inovações de manutenção que precisam ser feitas, ou seja, nós precisamos melhorar para nos manter no mercado, porque senão ficaremos ultrapassados. Existem inovações estruturais,
que são aquelas inovações que uma adequação de layout, uma melhoria que o mercado exige que a gente faça. Eu costumo dizer que em alguns momentos, eu dou um exemplo que é muito marcante, assim, né? Quando nós compramos uma impressora e colocamos uma impressora no escritório, normalmente, eu não estou dizendo que é sempre, estou dizendo que normalmente essa impressora é colocada num lugar onde ela incomoda menos. E as pessoas não percebem o quanto essa impressora acaba trabalhando o fluxo das pessoas no escritório. Às vezes as pessoas perdem mais tempo indo buscar o papel impresso na impressora do que redigindo o artigo, o que tem que ser impresso. Ou seja, o investimento em uma impressora adicional pode melhorar. Isso é uma inovação estrutural. E também existem inovações de oferta, que é muito conhecido pelo mercado. O que é uma inovação de oferta? São campanhas para melhorar a performance. Essa campanha de oferta pode ser feita com colaboradores. Olha, quem atingir a meta esse mês vai ganhar um prêmio, uma caixa de bombom. Cartão de fidelidade em restaurante. A cada 10 almoços você ganha o 11º. São inovações, concordamos? Que são inovações? Inovações de oferta inusitada. Datas comemorativas, em alguns momentos, surgem através de inovações, né? Ou seja, nós precisamos estar sempre dispostos a esse movimento de serendipidade, que nada mais é do que ficar antenado às inovações inusitadas, aquelas que não foram pensadas, que podem surgir no nosso dia a dia. É algo que já foi falado aqui algumas vezes por ti mesmo, né? Só que agora tem um outro nome, né? É uma forma de trazer isso diferente, mas a inovação ela é fundamental, né? Seja para a pessoa na sua vida, especialmente para organizações, para empresas, até mesmo para as organizações públicas, né? Para uma prefeitura, para um governo estadual, um governo federal, porque se você não inovar, se você ficar sempre na mesma, dificilmente você vai conseguir até mesmo uma reeleição, né? Falando aí em política, né? Mas é fundamental, um tema sempre atual, né, Bosetti? Sempre atual, inovação é sempre atual. E não é a coisa de agora, né? Não. A vida inteira, o mundo sempre inovou. E existem duas matérias-primas da inovação. A primeira, a necessidade, e a segunda, a pressão. A necessidade mais a pressão gera um ambiente de inovação que os empresários devem provocar, não serem provocados. Eles devem provocar ativamente, não passivamente, esse ambiente de necessidade, de pressão, para tornar as coisas ainda melhores. Grande abraço e boas viagens. Obrigado. Ultimamente tem sido bastante, graças a Deus. Que bom. Bosetti, que estava ontem em São Paulo, já falou que tem muitas agendas marcadas, aí está indo constantemente para Bagé, para Novo Hamburgo, enfim, para o Rio Grande afora, Brasil afora, aí que legal. Ele que é o diretor da Fundação Napoli Rio e do Mastermind do Rio Grande do Sul, Gustavo Bosetti. Em nome de